Dirijo-me a você, meu querido irmão e irmã, membros da Igreja Batista e Memorial de Belo Horizonte, para levar-lhe uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Quero dizer-lhes também que a nossa igreja, a nossa querida igreja, ela está viva, atuando, né? Os irmãos têm ligado uns para os outros, têm enviado mensagens pelo Face, pelo WhatsApp. Nós estamos acompanhando passo a passo a vida da nossa igreja. E, por exemplo, agora nós estamos encerrando a nossa campanha de missões estaduais. Eu sei que durante todo esse mês você orou, você falou de missões, você contribuiu, e nós teremos agora uma palavra da nossa coordenadora, irmã auxiliadora, nossa diaconisa, que juntamente com a sua equipe tem mobilizado a igreja a desenvolver essa campanha, que tem o objetivo de abençoar o nosso estado de Minas Gerais. Vamos ouvir então a palavra da nossa diaconisa, irmã auxiliadora. Irmãos, é com muita alegria que neste domingo encerramos a nossa campanha de missões estaduais de 2020. Ser e fazer discípulos foi e é a nossa tarefa. Deus conta com a nossa ajuda e por isso é que fazemos missões. Muito obrigada por todos que oraram e contribuíram e amam missões. Nós já alcançamos o nosso alvo de R$5.000, mas fecharemos o total no próximo domingo. Foi um tempo bom, cheio de trabalho, muitos se dedicaram, muitos dobraram seus joelhos, orando por nossos missionários que atuam nos campos mineiros. Fica a nossa gratidão e a oração ao nosso Deus pelas bênçãos que recebemos. E cada um de nós guarde no seu coração o versículo da nossa divisa. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ouviremos agora uma mensagem musical que será apresentada pelo irmão Eli Fonseca de Almeida, vice-presidente de nossa igreja e também presidente do corpo diaconal da nossa igreja e regente do nosso coral. Ele estará apresentando o hino Rio Profundo. Ao piano, a irmã Eliana Almeida, ministra de música de nossa igreja. Com certeza, este hino irá abençoar a sua vida, a vida da sua família neste momento. Ouçamos então. Oh
Quero ler com você, nesta hora, no texto do profeta Jeremias, no capítulo 3, os versos 12 a 17, que dizem assim: Vai, pois, e apregou a estas palavras ao lado do norte, e dize: Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-eis pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirá falta, e não se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Queridos, o nosso tema para esta hora, um clamor da graça aos desviados. Esse capítulo, o profeta Jeremias, que é chamado profeta chorão, né? Ele vai falar a clemência de Deus, apesar da infidelidade do povo. Do verso 1 ao verso 12, Neemias faz um relato da situação do povo, do distanciamento de Deus. Também vai mostrar a maneira amorosa, bondosa, como Deus vem cuidando do povo. E, meus prezados, quando chegamos aqui no verso 12, nós encontramos aqui um clamor do Senhor, da graça de Deus aos desviados. E nós encontramos então 4 lições interessantes aqui. A primeira delas, nós vamos ver um convite maravilhoso. O verso 12 diz para nós: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti. Este é um apelo de Deus para que os homens voltem. Esse é um clamor de Deus, direcionado ao coração do homem, para que volte para Deus, para que reconheça, para que dê meia volta e se aproxime de Deus. Ó, volta Israel, diz o Senhor. Deus está dizendo para você nesta hora: volte para Deus. Corra para os braços do Senhor. É um convite tremendo, é um convite maravilhoso, é um convite, queridos, para abençoar você. É um convite para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Queridos, Deus o quer de volta. Por isso ele faz esse clamor da graça. E a Paulo vai dizer aos Efésios: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que o homem precisa fazer,
tão somente é ouvir este convite. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Sim, é um clamor tremendo, maravilhoso, é um convite de Deus para que todos os homens, em todos os tempos, volte para o Senhor. Volta, ó Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti. Esse clamor tremendo é para nos proteger, é para nos guardar, é para nos livrar, meus prezados ouvintes. Mas ainda no verso 12, há uma outra palavra, há uma promessa rica do Senhor, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não mandarei para sempre a minha ira. Meus prezados irmãos, queridos amigos, isto é tremendo. Deus está nos dando uma oportunidade, Deus está lhe dando uma oportunidade, Ele vai dizer que Ele é compassivo, e se você ouvir, se você aceitar o convite, Ele retira para sempre a ira do Senhor. Então devemos aproveitar esta oportunidade, devemos reconhecer, devemos compreender que estamos diante, queridos, de um Deus misericordioso, de um Deus compassivo, de um Deus que está pronto a nos receber, a nos acolher de volta. Mas eu vejo ainda aqui uma outra lição interessante no verso 13, quando diz assim a Bíblia: tão somente reconheça a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Sim, aqui uma confissão necessária, porque precisamos fazer. Deus está dizendo: olha, o que eu espero é que você reconheça que é pecador, é que você reconheça que está perdido, e que você então, ao reconhecer isto, ao reconhecer que transgrediste contra o Senhor, que você tome essa decisão de voltar para Deus. Sim, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Sim, meus prezados e amigos queridos, precisamos então ter esta consciência de que somos pecadores e de que precisamos da graça de Deus, e recorrermos então para os braços do Senhor, reconhecendo a nossa iniquidade, que somos dependentes do Senhor. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Oh, como isto alegra o coração de Deus, como isto agrada o coração de Deus, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós reconhecemos que dependemos da graça de Deus, e então tomamos a decisão de este clamor, de darmos ouvido e aceitar o convite tremendo que Deus faz a cada um de nós. Mas ainda, meus prezados, eu vejo aqui algo tremendo nos versos 14 a 17, quando diz assim a palavra do Senhor: convertei-vos, filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. E o verso 15 vai dizer: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, para que vos apacentem com conhecimento e com inteligência, diz a palavra do Senhor. E o verso 17 diz assim: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, e nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Aqui há uma promessa acrescentada de Deus. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós nos voltamos para Deus, então Ele vai dizer: olha, há um pastor que vai cuidar de você. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Deus é tão maravilhoso, Deus é
tão misericordioso que, além dele nos dar uma segunda oportunidade, ele também envia homens segundo o seu coração para cuidar de nós, para nos apacentar, para nos conduzir, para nos abençoar. Homens de Deus que fazem a diferença. Isto é uma promessa de Deus acrescentada neste verso. Para quando você volte para o Senhor, você então reconhece que precisa do Senhor, dos cuidados de Deus. Deus então vai lhe acrescentar muitas e muitas bênçãos. Meus prezados amigos, eu quero convidar você, primeiro, a aceitar um convite maravilhoso de Deus. Também quero te convidar a compreender esta rica promessa dos cuidados de Deus. Mas para isso é preciso uma confissão necessária. Diga para Deus: Deus, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor na minha vida. Então faça isto agora mesmo, e essa promessa então será acrescentada. Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar da sua família, Deus quer abençoar você, Ele quer sustentar você. Meu amigo, corra para os braços de Deus. Ele está de braços abertos para receber você nesta hora. Faça isto agora mesmo. Aonde você está? Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Reconheça que você é pecador. Então, Ele está pronto para receber você de braços abertos. Eu quero orar com você nesta hora. Eu quero pedir a Deus que o abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Eu quero suplicar a graça de Deus. E quero pedir a Deus também que conceda a você a oportunidade para compreender este clamor da graça de Deus a todos vocês. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, dirijo-me ao Senhor nessa hora para suplicar-te, Deus, que abençoe a todos que estão nos ouvindo, principalmente, Senhor, aqueles que precisam fazer um encontro contigo. Que a graça de Jesus, que esse clamor da graça do Senhor possa alcançar todos os corações nesta hora. Pai, eu oro também pela Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, que tem levado esta mensagem da palavra do Senhor a tanto quantos estão nos ouvindo. Oh, Deus, eu oro pelos nossos amigos. Eu suplico-te, Deus, em nome de Jesus, que nos abençoe e que cuida de nós, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. E fica aqui, querido, uma palavra da Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, no sentido que estamos orando pela sua vida, que estamos orando por todos os membros, por todas as famílias da igreja, e que a graça de Jesus, que os cuidados do nosso Deus estejam sobre você todos os dias. Nosso abraço, nosso carinho, e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.